Saudações, meus queridos amigos, iniciando hoje mais um vídeo da série Nem Comentado Brasil República. No episódio de hoje eu vou tratar de um item da primeira aplicação de 2017. Essa série foi planejada para te dar uma visão panorâmica do período republicano brasileiro. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo da série, eu recomendo que você assista. O link está aqui nesse card e também na descrição. É importante você ver esses vídeos na sequência, até para que esses temas possam dialogar. Naquele primeiro vídeo eu analisei o impacto da proclamação da República sobre a capital, Rio de Janeiro. E no episódio de hoje nós vamos tratar da construção simbólica desta República. O item de hoje está enquadrado na H2, que pede para o aluno analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Eu já tenho um vídeo na playlist do História Antiga comentando a habilidade 2, vale a pena dar uma conferida aqui no card. No vídeo de hoje nós vamos novamente utilizar um gigante da literatura como fonte. Trata-se de Machado de Assis, só que dessa vez com um texto jornalístico que foi publicado na Gazeta de Notícias de 1892. Pouco mais de 2 anos após a proclamação da República. A proposição desse item diz: no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência ou Conjuração Mineira foi uma das mais importantes rebeliões ocorridas no contexto que nós chamamos de crise do antigo sistema colonial, quando em diferentes regiões importantes da colônia, como Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, ocorreram movimentos que visavam a independência em relação a Portugal. Mas observe que este item não está tratando da história da Inconfidência Mineira, e sim da memória produzida sobre ela durante o período republicano. O texto base destaca a figura do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, apresentado como o principal dos inconfidentes, posição que se consolida com o advento da República, quando este também recebeu a alcunha de o mártir da independência. Machado de Assis descreve Tiradentes com palavras solenes que o identificam com a figura de Cristo quando diz: o que se oferece para carregar com os pecadores de Israel, ao mesmo tempo em que o apresenta como um herói abnegado, capaz de colocar o seu suplício em segundo plano, em nome da causa que acredita, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele. A atualização da imagem de Tiradentes pelos republicanos é um excelente tema para abordarmos a H2. Lembre-se que ele foi preso, julgado, condenado, enforcado e esquartejado como um criminoso, que cometeu o pior de todos os crimes em uma sociedade de antigo regime, o lesa majestade. A própria escolha do termo inconfidência já refere uma produção de memória. Inconfidência significa traição. Alguns autores vêm optando pela palavra conjuração, que traz outra memória menos negativa, na qual nós temos a aliança dessas pessoas contra um governo opressor. O historiador José Murilo de Carvalho afirma que durante o período imperial o tema dos mineiros era bastante delicado. Afinal, o Brasil era governado pela Casa de Bragança, que descendia diretamente da rainha Dona Maria I de Portugal, que havia ordenado a execução de Tiradentes. Abordar positivamente o movimento significaria tecer uma crítica tanto à instituição monárquica quanto à família imperial. É somente com a virada da República que ocorre essa redenção do Tiradentes, que passa de criminoso e traidor para herói e mártir. Os republicanos, contudo, passavam por cima de um aspecto contraditório dessa questão. Os mineiros não falavam de independência do Brasil, mas sim de Minas Gerais e, quando muito, com a adesão de São Paulo e Rio de Janeiro. José Murilo de Carvalho acredita que as demais regiões viriam naturalmente a aderir ao movimento. Mas essa é uma hipótese especulativa e bem difícil de provar, porque naquele tempo as identidades regionais eram muito mais fortes, muito mais orgânicas, não havendo nada parecido ainda com um sentimento de brasilidade. Os monarquistas, por seu turno, travavam esse embate pela memória, lançando mão da sua carta mais óbvia, a imagem do imperador Dom Pedro I. Em 1862, no Largo do Rócio, exatamente o lugar onde o Tiradentes foi enforcado, foi inaugurada uma estátua equestre do imperador Pedro I. Ganhe um doce aquele que descobrir como se chama esse lugar de memória nos dias de hoje. Acertou quem pensou Praça Tiradentes.
O monumento ao Tiradentes foi construído no lugar onde antes ficava a Cadeia Velha, local onde ele ficou preso e que depois partiu para o enforcamento. Esse lugar, no centro do Rio de Janeiro, hoje guarda um palácio chamado Palácio Tiradentes. Quem está acostumado a ver os meus vídeos está percebendo que tanto a praça quanto o palácio são lugares de memória. Um aspecto fundamental para a difusão dessa imagem heróica de Tiradentes passa pela vasta iconografia produzida a partir dos primeiros anos da República. Uma vez que as suas feições eram desconhecidas, tornou-se um clichê representar Tiradentes com um rosto tradicionalmente atribuído a Cristo, uma estratégia que tem grande êxito em um país majoritariamente cristão. Essa associação, na verdade, nasce da literatura. Foi um autor como Castro Alves quem passou a chamá-lo de o Cristo da multidão. Compara-se assim o martírio dos dois homens que morreram por acreditar em uma causa: Jesus Cristo a salvação, Tiradentes a independência. A representação do rosto de Tiradentes é sempre serena, como uma forma de reforçar a sua convicção. Tendo feito essa digressão, podemos agora com facilidade apontar a alternativa A como o gabarito desse item, pois a narrativa machadiana sobre o suposto líder inconfidente associa redenção cristã e cultura cívica. Vejamos as outras alternativas. A letra B fala sobre veneração aos santos e radicalismo militar. A despeito da identificação forçada entre Tiradentes e Jesus, o Inconfidente não goza do status de santo e o autor não aborda o tema militar. A letra C aponta uma apologia aos protestantes e culto ufanista. Não há qualquer alusão ao protestantismo no texto. A letra D afirma uma tradição messiânica e tendência regionalista, quando, na verdade, o objetivo dos republicanos é tornar Tiradentes um herói nacional e não somente reforçar a sua condição de liderança mineira. E a letra E fala sobre representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. O autor do texto base não pertence à igreja e nem trata de uma representação de Tiradentes nesse sentido, o que nos permite também descartar a alternativa. Eu precisei resistir à tentação de destacar outros aspectos de Tiradentes e a República, bem como de falar sobre outros elementos simbólicos construídos pelos republicanos, mas esse vídeo é apenas um recorte. Eu espero ter te ajudado a entender a questão e eu te aguardo na próxima. Não esquece de curtir, de comentar e de te inscrever no canal. Grande abraço a todos.